Eu estou aqui e você está aí? Estamos com mais um podcast e hoje uma amiga linda, maravilhosa, muito especial, Karina Guise, treinadora comportamental. Seja bem-vinda. Gratidão, Ju. Gratidão pelo convite e pela oportunidade. Nós que estamos felizes, né, tio Ricardo? Com a presença da Karina. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Conta para nós, Karina, para quem está assistindo, quem é a Karina? Nossa, Karina é uma especialista em comportamento, é uma treinadora comportamental, é uma empresária, é uma mãe, é uma mulher, uma mãe de 4 filhos, na verdade, né? 2 de forma convencional e outros 2 por ironia do destino, assim, um presente. Eu atuo em várias áreas, então, saúde, educação, segurança e hoje, liderança, né? Porque ser mãe é ser líder, sem dúvida alguma. E eu trabalho nessa área de desenvolvimento de liderança. Uau, quanta coisa! Mulher é ser isso, né? É ser tudo. A mulher sempre tem várias características. Às vezes você pergunta para um homem quem é ele só fala, eu sou o João. Pois é. Ele se define assim. A gente tem várias personas. Fala pra gente, Karina, o que é ser uma treinadora comportamental? O que realmente faz, né? Às vezes acha que é só abaixar, levantar, né? Só o comportamento. Mas o que engloba, né, essa função? Na verdade, assim, a treinadora comportamental, ela entra, muitas vezes, para mudar uma cultura de uma empresa, para mudar um estilo de liderança, né? Então, geralmente, quando as pessoas não estão satisfeitas com os resultados que elas têm, e elas têm a impressão de que elas fazem tudo de forma correta, e mesmo assim não conseguem o resultado que elas querem, elas contratam uma treinadora comportamental para, primeiro, fazer análise de perfil. Né? Qual é o perfil? Qual é o ponto forte? Qual é o ponto de melhoria? O que elas têm que prestar mais atenção? Qual é a tendência delas, a impulsividade, a correr mais risco, menos risco, enfim. A gente faz uma análise de perfil e baseada nessa análise de perfil eu consigo entender qual é a melhor forma dela performar. Como é que ela funciona? Como é que essa pessoa funciona no dia a dia? Sob pressão. Muitas vezes nem ela sabe, né? Não sabe. Inclusive, para a gente fazer o teste de análise de comportamento, então, a própria pessoa responde o teste, porém, existe uma avaliação em que eu falo que é 80-20, 80% a minha percepção, a minha análise de expressão corporal, da palavra que ela usa, do que ela fala, do tom da voz, do que ela gesticula, do que ela traz para mim entre linha de raciocínio e fluxo mental dela, contra 20% do teste que ela respondeu. Por quê? Porque o teste que ela respondeu, Ju, depende da autopercepção, do autoconhecimento que ela tem sobre ela mesma. Que muitas vezes hoje em dia a pessoa nem se conhece, né? Ela não sabe quem ela é. Não. Ela fica naquela história, eu sou só o Joãozinho, né? Exatamente. Não tem noção do que sente, do que faz, do que quer, do que tem medo, do que não tem medo. Infelizmente, as pessoas estão nessa vibe, né? Exato. E aí é porque a gente é condicionado a isso, né? A gente é educado dessa forma. A olhar para o outro, a corresponder à expectativa do outro. Então, é muito difícil eu fazer um movimento da autopercepção, do autodesenvolvimento, de olhar para mim, né? E aí, quando eu vou responder um teste sobre mim, eu simplesmente não sei nada sobre mim. Por isso que eu procuro uma treinadora comportamental, para poder desenvolver. E aí, todo teste, tudo que a gente traz é baseado em evidência. Lógico, existe muito estudo, muita técnica, mas também em evidência. Né? Então, eu trago para ela, eu faço ela enxergar o comportamento dela baseado nas atitudes que ela realmente tem, baseado no que ela traz. Né? Como se eu pegasse um monte de peça de quebra-cabeça e começasse a juntar para formar algumas imagens. E nessas imagens é que ela consegue se encontrar e falar, nossa, realmente, você tem razão. E aí vai fazendo sentido esse movimento. E aí ela vai criando uma conexão, um engajamento e fica mais fácil a gente estabelecer novos comportamentos, nova forma de ver, ouvir e agir. E aí ela chega no resultado que ela quer. Que legal, não? Então, quem que pode te contratar? São empresas que te contratam, é isso? Para você ver o perfil da equipe. Geralmente a gente tem 2 formas de trabalhar. Ou é a empresa que contrata, quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de treinamento de liderança. Então, hoje eu atuo numa empresa, numa indústria, né? Onde eu
treino lá 26 líderes dentro dessa indústria. Então, esse é um modelo. Agora, uma pessoa que tem um cargo de liderança, exerce um cargo de liderança e está descontente, ou está se sentindo pressionado, ou não sabe como chegar no resultado, ela também pode contratar o serviço de forma particular. Então, ela não depende que a empresa faça esse movimento. Ela também pode vir e pode investir no futuro dela, na carreira dela, no autoconhecimento. E quando ela investe nisso, tudo que ela aprende beneficia em todas as áreas da vida. Sim. Porque todas as áreas acaba sendo ela, né? Sim. Então, é um processo muito rico, poderoso e transformador. Fica a dica, hein, gente? Karina Guise, corre atrás dela, que ela vai ensinar as empresas a colocar os colaboradores, né? Cada um se reconhecer, né? Porque às vezes é o que a gente sempre fala, a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes ela está naquela empresa fazendo aquilo que foi mandado, né? Mas não sabe nem o porquê e o que realmente está acontecendo. Você falou que trabalha também um pouco com a educação, né? Que é essa questão do comportamento. Fala pra gente, assim, o que hoje em dia você percebe que as mães têm mais dificuldade no comportamento de uma criança? O que você percebe que as mães pedem socorro, Karina, não sei mais o que fazer com isso. O que você acredita que seja? Todo mundo fala a questão do obedecer, né? Que a gente estava conversando sobre isso, inclusive é uma palavra que eu não gosto e que eu não utilizo na educação dos meus filhos, né? As minhas filhas foram educadas para colaborar e contribuir. Porque a palavra obedecer gera apenas submissão, ela não desenvolve ninguém. O problema do obedecer é que você tem que obedecer o pai, a mãe, aí você tem que obedecer a tia da escola, aí você vai ao aniversário, você obedece a mãe do amigo, aí você vai na casa da avó, você obedece a avó. E chega um momento que qual é o seu papel na vida? Que as pessoas esperam de você, que você obedeça. Aí quando você vai crescendo e você precisa se posicionar, você precisa decidir algumas coisas, impor limites e o que quer que seja, você tem dificuldade de fazer esse movimento. Por quê? Porque a nível inconsciente você foi educado para obedecer, esse é o seu papel. Então, ou você não consegue se posicionar, porque você trava, você simplesmente não faz o movimento, ou você faz o movimento e ele gera culpa. Sim, porque né? eu não Porque fui obediente, exatamente, né? Não fiz o que não me tá mandaram, obedecendo. na verdade. Exato. Então, eu gosto muito de mudar a palavra para colaborar e contribuir. Só que colaborar e contribuir, eu preciso dar um direcionamento. Então, eu preciso falar, você tem que colaborar com, e aí eu dou um direcionamento. Você precisa contribuir com, e eu dou o direcionamento. O que acontece é que cada vez mais a gente tem dificuldade porque, primeiro, a gente não tem tempo de educar. Educar demanda tempo. Demanda Mas tirar foto para postar no Face, a gente tem tempo, Nossa, né? Você não sabe quantas mães maravilhosas que existem por aí, né? Tem Minha Casa Minha Vida? Eu falo, meu filho, minha vida. Meu filho, minha pensão, né? Meu filho, meu pedacinho de amor. Entendeu? É duro, mas tem mãe que é assim, né? Que tá com o filho simplesmente pelo valor de pensão e que o filho pode proporcionar. E não tem, porque, assim, você se torna mãe quando você pare uma criança. Você vai parir, você vai nascer, você se tornou mãe. Agora, existem alguns cuidados maternos que são necessários, né, para essa criança, que ela precisa, em termos de segurança, de direcionamento, de uma série de coisas, que essa mãe precisa estar disponível para fazer esse movimento. Então, eu posso simplesmente parir, certo? Então, eu tive filho. É diferente de ser mãe. Sim. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Ser mãe é disponibilidade, é amor, é carinho, é acolhimento, é troca. Então, eu ensino, mas eu também aprendo. Eu dou um espaço para essa criança, né? Eu dou um espaço para essa criança sentir os sentimentos que ela sente. Eu estou disponível ali para brincar, eu estou disponível para alimentar, eu estou disponível... Karina, mas é impossível, porque a gente trabalha, a gente isso, a gente aquilo. A gente tem que fazer algumas escolhas. É imprescindível. Sim. Tá? Imprescindível. Então, eu falo que o livre-arbítrio, para mim, Ju, ele acaba quando a gente é mãe. Quando a gente decide ter uma família. Que você acaba se doando, né? Não é mais opcional. Engravidei e não quero. Tudo bem, dá para adoção, então. Certo? É uma opção. É uma opção. Não estamos dizendo se é certo ou errado, mas é uma Nem opção. Nem vou discutir com isso, né? Porque eu vejo um monte de gente, inclusive, falando sobre a questão do aborto, mas ninguém vai numa casa da criança ver como a coisa funciona. Né? Só quem vai lá e fala, meu Deus do céu. Onde colocar tanta Que criança. direito é esse da criança?
Que direito e muitas é esse? que estão lá não estão para adoção, né? Só Não, estão exatamente. recolhidas da família, E né? não por algum... pode, porque ainda não teve uma outra família, né? Instituída e não foi destituída da família de origem, e não pode ir para a família de escolha. É uma loucura. Quer dizer, tirou o direito dessa criança de ter uma família. Então, mas a gente só fala o direito dela nascer, né? Ninguém Sim. fala o direito depois dela, entendeu? A ter casa, comida, segurança, um ambiente de desenvolvimento. Eu acho maravilhoso isso. E a gente vive num mundo muito matriarcal, né? A mãe tem o direito, a mãe é isso, a mãe é aquilo. A gente anula os pais. E a gente não dá a oportunidade dos pais participarem. Sim, a gente cobra que às vezes o pai não ajuda, mas a gente não permite. De forma Você alguma. ouve muitas mães falar assim, ai, mas ela deixa de fazer a unha que ela sempre fez, quer dizer, ela se esconde, né? Porque ela tem que ser mãe, mas não tem a coragem de deixar com o pai para olhar. Independente se o pai mora na casa ou não estamos questionando isso. Mas não, ele não vai cuidar. Peraí, como que não vai? Você não está permitindo esse direito dele de ser pai. Ele tem, do mesmo jeito que você, mãe, pode derrubar o bebê, não que você queira, ele também pode, mas você não está permitindo. Você não deixa o pai ser pai. Invalida, né? Invalida. Mas aí entra numa questão da competição de homem e mulher, você entendeu? E a gente precisa parar com essa competição. Sim. Né? Nós precisamos de um homem para nascer. Sim. Os homens precisaram de uma mulher para nascer. Não tem como, gente. Vamos parar com essa briga. Cada um fizer o seu papel, não pesa para ninguém. E aí a gente tem um sistema equilibrado. Porque, a grosso modo, explicando, né? Muito a grosso modo, nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Quando eu invalido o meu 50%, eu consigo pegar uma criança e dividir ela no meio? Não. Eu e ela nem vai ela. nascer, ela não vai surgir. Eu mato essa criança, você entendeu? Se eu fizer isso. Agora, muitas mães têm esse comportamento, né? Colocam condições para os filhos, por conta de problemas de relacionamento, como se o filho tivesse que escolher um lado. Sim. Então, é a mesma coisa quando eu falo para o filho, falo mal da mãe dele e falo para ele que ele tem que escolher um lado, né? Eu quero ali que ele fique, seja meu aliado, ou a mãe faz isso, é a mesma coisa que você está falando. Você prefere o quê? Seu braço direito ou esquerdo? Sua perna direita ou esquerda? E se tirar qualquer um, vai fazer falta. Lógico! Porque você precisa óbvio. dos dois. Você entendeu? Para você ser um ser completo, para você poder se desenvolver. Né? E nessa guerra, quem perde? Só as crianças. Sim. Então, a gente fala assim, o pai não participa. Tá, mas o dia que o pai quer ir na pediatra, ela não atende. Não pode, ela não atende, porque se a mãe não for lá. O pai chega lá, como assim o pai? Eu vou ligar para a mãe e perguntar se o pai pode participar. Então, peraí, qual é o direito que o pai tem? Porque eu acho que os dois têm direitos e têm deveres. Sim. Tá? Isso tem que estar alinhado. Então, existem mães maravilhosas e pai péssimo? Sim, mas existem pais maravilhosos e mães péssimas. Sim. A gente precisa olhar com os o dois olhar lados. Da individualidade, Os com o olhar do carinho. Sim. Você entendeu? E aí eu olho para esse núcleo familiar e falo o seguinte: quem tem mais condição de oferecer para essa criança um ambiente para que ela possa se desenvolver? Exato. Entende? Tem que ter um equilíbrio, né? Pai e mãe. Só que muitas vezes, isso é verdade, as mães não permitem. As mães não dão credibilidade ao pai, as mães não aceitam que o pai faça, porque fica, não... É engraçado, a mulher, ela quer assumir todos os papéis, mas ela não deixa o homem assumir os papéis dele. E ele também tem o direito de cuidar do filho, ele também tem o direito de fazer as coisas. Eu vejo em casa, assim, a gente sempre dividiu muito. E às vezes eu até falo que o tio Ricardo é mais mãe do que eu, né? Eu nunca deixei de fazer nada porque eu tenho filhos. Eu nunca usei essa desculpa. Ai, cheguei atrasada porque eu tenho filhos. Oi? Quer dizer, tem filhos, perdeu o relógio, né? Ai, eu não consigo ir nesse curso porque eu tenho filhos. Não, tenho pai para olhar, tenho pai para ajudar, né? E é isso. Na verdade, o pai não tem que ajudar, o pai tem que fazer. A paternidade. Então, né? assim, ele é mais mãe do que eu. Não, ele é pai. É simples. Ele é pai, você é mãe, cada um dentro da sua proporção. Essa história de, 50%. Porcaria, nem relacionamento é 50%. Tem dia que eu posso dar 50%, outro pode dar 50%. Tem dia que eu posso dar 10%, ele tem que dar 90%. Você entendeu? Tem dia que eu dou 70%, ele dá 30%. E assim a gente vai no relacionamento, e assim a gente vai na educação dos filhos. E tá tudo bem, gente. A gente precisa parar de achar que tem receita de bolo. Não. A gente precisa parar de achar que... E cada família tem que encontrar a sua forma, o seu ritmo, a sua rotina. O equilíbrio, né? Você De vai encontrar bem. o equilíbrio. Foi o que hoje de manhã ainda o tio Ricardo falou assim, nossa, a gente consegue fazer tanta coisa, não é porque tem eu, você me tem, não é nós dois o casal, é porque a gente tem a nossa família. E realmente, porque nós 4...
né, ainda as meninas brincarem, mais a cachorra, que elas põem a cachorra como parte da família, e eu sempre falo assim, não, a cachorra é só cachorra, lembra que a cachorra é cachorra. Mas por quê? Um complementa o outro, Sim. um ajuda o outro, um faz, não, agora é minha vez, agora é você. Então você sai de cena pro outro entrar. Né? Tem que ter isso daí, não sempre querer só a mãe aparecer, só o pai aparecer. Mas é um núcleo, a família é composta de todas essas pessoas, né? O problema é quando a gente tem arrogância de achar que não. Que porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, eu tenho mais direito, eu tenho isso, eu tenho... Não, de forma alguma. Todo mundo tem direito e a gente tem que respeitar. Sim. A criança, independente de qual seja a sua história, ela tem o direito de conviver com os dois. Não interessa em maior proporção ou menor proporção, né? Eu sempre falo isso. Questões de adulto, os adultos resolvem. As crianças não têm nada a ver com isso. Eles têm que ser liberados, Ju, é um movimento mesmo de liberação para que eles possam amar pai e mãe. Olha que ponto a gente chegou. E tem pai e mãe que pergunta, né? Quem que você ama mais? Você prefere quem, né? A mamãe ou o papai? E não estamos falando só de pais separados, não. Né? Às vezes, casais que moram na mesma casa, né? Mas, e olha, faz essa pergunta. Agora, como que você põe isso para a criança? Quem você prefere? Você prefere seu olho direito ou esquerdo? Né? Você quer um rim direito ou esquerdo? Não tem e fica cabimento. Essa competição, ama mais eu, ama mais eu. Olha, por incrível que pareça, eu fiz um trabalho dentro da Fundação Casa, né? E o primeiro trabalho, quando eu cheguei em algum lugar, é um trabalho de pesquisa. Preciso entender quem está lá, né? Sim. As informações que eu preciso para saber como está, qual é o estado atual e como é que a gente chega no estado desejado. E eu fiz um questionário lá na Fundação Casa, onde eu queria entender a estrutura familiar de cada filho que estava lá, de quem estava lá, né? Como é que era a estrutura familiar? Engraçadamente, não me lembro agora se foram 13 ou 15 crianças e adolescentes que nós fizemos o trabalho, mas engraçadamente apenas um deles era filhos de pais separados. A maioria estava na estrutura. Todos estavam na tradicional família brasileira, né? Eu, você, 20 filhos e um cachorro. Esse era o grande problema. Então, eles tinham pai e mãe juntos, porém, com um volume enorme de filhos. Entende? Mas Sim. Eram juntos, mas fazia parte da tradicional família brasileira. Então, essa história de que, o núcleo é desestruturado. Gente, não. Eu posso não fazer parte da família tradicional brasileira, né? Pai, mãe, filhos, tudo mais. Eu posso ter segundo casamento, terceiro casamento. Não é isso que importa. O que importa são os valores que eu vivo dentro da minha casa. O que importa são as regras, são o ritmo, são a rotina. Você entendeu? É a valorização do respeito. Tá claro o que é negociável e o que não é negociável. Então, as pessoas, elas não perderam, não é questão da estrutura familiar, é a questão de posicionamento e valores. Sim. Você entende? Karine, nem homem com homem, mulher com mulher. Falou, gente, essa questão da sexualidade... Somos nós que vamos discutir. Quem sou eu? A única coisa que eu posso falar da sexualidade é que eu não sinto atração por mulheres. Você vai falar por você não pode falar pelo outro. Pelo outro? Você tá entendendo? E não interessa. Exatamente. É que as pessoas querem cuidar da vida do outro, né? Querem cuidar do filho do outro. Mas é maravilhoso, não é? Você não tem uma receita maravilhosa pra minha vida? É sempre assim, eu tenho pra sua, não é? Mas pra nossa mesmo a gente não olha. Não é isso? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E às vezes a gente pensa, quando fala, uma família estruturada é aquela família que tem o pai, a mãe e o filho dentro de casa. Nem sempre. Imagina. Nem sempre, Imagina. né? A estrutura é a estrutura emocional. Aí a gente volta naquilo. É o quão aquela pessoa, aquela mãe se conhece, independente se ela tá com o parceiro dentro de casa ou não. Ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer. Ponto. Aí ela vai poder cobrar do filho dela, ela vai poder ensinar o filho dela, ela vai poder posicionar a função do filho dela dentro daquela casa. Porque se eu não tenho pra mim, eu não tenho pra dar. Você concorda? Se eu virar pra você e falar, faz um pix pra mim agora, Ju, de 300 milhões. Se você não tiver 300 milhões, por mais boa vontade que você tenha, por mais eu sou uma pessoa bondosa, de bom coração e tal, se você não tem pra dar. Então, se eu não sei quem eu sou... Se eu não me desenvolvi, como é que eu vou desenvolver outro ser? Mas, Karina, ninguém nasce sabendo, não tem como... Tudo bem, mas eu estou disposta a esse movimento? Eu estou disposta a melhorar? Eu estou disposta a crescer? Porque o grande problema nas famílias, Juliana, quando você entra e as crianças têm problema, é que quando você vai ver o núcleo familiar, o pai, a mãe, você está ali, quem é a criança? Quem é o adulto aqui? Eu ainda não entendi. A gente precisa trabalhar a ordem de hierarquia, senão fica difícil, né? Tá todo mundo no mesmo nível mental. Esse é o grande problema. As pessoas não amadurecem, não crescem. E aí, se eu não tenho adultos dentro de casa,
Como é que vai ser? Vai ser caos. Os pais competem com as crianças, né? Vai Muitas ser caos, vezes. Mas aí você olha para o núcleo familiar, de onde vieram esses pais? De núcleos também que não tem estruturação. Entendeu? E aí eu não recebi, eu não tenho para dar. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vem de sistema familiar de opressores, onde eu fui extremamente oprimida, eu não podia falar, eu não podia me posicionar, eu não podia escolher, eu não podia nada. Eu não vejo a hora de me tornar aquilo. E de poder fazer o mesmo. Sim. E aí eu vou repetindo o padrão. Entendeu? Então o que as pessoas precisam parar de fazer? Parar de repetir o padrão. Ai, a minha mãe me batia e eu não tenho problema nenhum. Ah, não. Ah, não, gata, nem vou te falar. A minha mãe me batia. Eu tinha muito problema com a minha mãe. A última surra que eu levei, eu tinha 21 anos. Jesus! Tá? Foi ontem. E pergunta para as minhas filhas quantas vezes elas apanharam. Nenhuma. E por quê? Que tem limites, tem regras. E porque educação... Eu não preciso disso. Às vezes eu falo... Eu não preciso disso. Eu falo assim, eu vou arrebentar, né? Na força da expressão, a gente é explosivo, né? A gente fala alto, parece que tá gritando, que tá... E aí, às vezes, a hora que a gente para, né, pra refletir ali, que eu paro pra conversar com as minhas filhas, eu falo assim, eu nunca relei a mão em vocês. Nunca precisei. Né? Nunca precisei. É aquela coisa, o olhar você já respeita, né? A vontade... Mas as pessoas pensam que vai ter um botãozinho que você vai apertar e o seu filho vai fazer aquilo. Mas eu posso ser uma autoridade sem ser autoritária. Sim. Eu sou referência. Tem coisa que eu não negocio, eu sou a mãe. Sim. Você entendeu? Agora, eu não preciso gritar, xingar, humilhar, bater no meu filho, tirar sangue da boca dele, para ele fazer o que deve ser feito. Para ele fazer o básico. Entende? Para ele tomar o banho, para ele escovar o dente... Para ele sentar na mesa e fazer uma refeição. Só que se a criança não foi educada para isso, não foi ensinada para viver em comunhão... Ela não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. Se a regra da casa é tomar banho quando quer, não é a hora que ela tiver 5 anos que você vai querer determinar que é a hora que chega da escola. Mas se ela sempre pôde tomar a hora que ela quis, por que agora vai ter essa regra? Então esse é o problema, é que quando é pequenininho é tudo bonitinho. Ah, ele pode, tadinho. Por que vai fazer o bebê guardar o brinquedo? É lindo eles jogar todo o balde de brinquedo na sala. Aí a mãe lá, capengando, vai lá e cata sozinho. Aí não entra a questão da cooperação que você falou. Sim, é óbvio que um bebê que tá gatinhando não vai aguentar conseguir guardar 20 brinquedos, falando em quantidade. Mas ele vai ajudar, ele vai guardar pelo menos 2. Mas ele vai entender do movimento, porque ele Sim. aprende não só pelo que ele consegue fazer, mas pelo que ele observa você fazendo. Então, se você falar para ele assim, olha, agora nós brincamos, agora vamos guardar, o movimento que você faz de começar a guardar, de pegar os brinquedos, ele tá entendendo que toda vez que termina, ele tem que guardar. A hora que ele conseguir um pouco mais de autonomia, ele já sabe o movimento. Isso que a gente chama de condicionamento. Ele está condicionado a fazer o que deve ser feito. Tá? O grande problema é que o que deve ser feito? Então, tem crianças, por exemplo, que quando você chega e você vai corrigir um comportamento e você pergunta para ela não tem... Mas eu não sabia disso. E algumas crianças respondem isso para mim. Não sabia que eu não não podia. sabia disso, tia Karina. E aí, dentro da nossa concepção, da nossa família não violenta, a gente fica, meu Deus, como não sabia? Como não sabia que não pode agredir? Como não sabia? E aí você questiona, mas como essa pessoa agride, essa criança agride? Porque ela aprendeu. Porque Sim. alguém fez isso com ela. Sim. Você entende? Então, aí a gente começa a entender a desestruturação, né? Total do que a gente está encontrando hoje. É a desestruturação emocional, né? A pessoa não tem o equilíbrio emocional. Que hoje se fala tanto, né? De você... cuidar da sua emoção, cuidar disso e daquilo, mas a pessoa, ela se perde. Ela fica... Como que você usou o termo lá da pessoa sentada... Isso fugiu agora. Os intelectuais do sofá. Os intelectuais do sofá. Eu acho maravilhoso, gente. A galera tá lá no sofá da casa, mas ele pega o celular, né? E dá palpite em tudo. Em tudo. Ele quer falar do presídio, da educação, do jogo de futebol. Ele quer falar de absolutamente tudo. Mas ele simplesmente não saiu do sofá. Não vivenciou nada. E o que a gente vive hoje, que eu falo que é maravilhoso? Então, eu quero falar sobre educação. É a mesma coisa que eu falar de andar de bicicleta. Vou chegar aqui pra você e falar, Ju, você sobe na bicicleta, aí você põe um pé no pedal, um pé em outro. Aí você vai fazendo esse movimento, né? Eu tô te ensinando a andar de bicicleta. A técnica. Mas eu não tenho essa habilidade se eu não for lá e subir na bicicleta e andar com a bicicleta.
Então, eu posso ter o conhecimento, mas eu só desenvolvo a habilidade com a prática. Sim. Conhecimento qualquer um pode ter. Aliás, em terra de Google, né? Quem não tem conhecimento, meu bem, eu vou falar a verdade para você. Tá difícil, né? Você pode ir lá, você pode ter o conhecimento? Pode. Você pode buscar a informação? Pode. Mas transformar isso em sabedoria, em prática, em habilidade... Depende só de você. Você tem que ir lá e fazer. Você tem que fazer. Né? Então, é muita gente falando de educação, mas sem ser educador. Falando de educação, sem ser educado. Falando de autoridade, sem nem sequer saber o que é isso. Você entende? Sim. Então, eu questiono, mas tô lá, intelectual do sofá, né? Aí fica difícil. Não sabe nem subir na bicicleta. Imagina. Mas eu vou lá na internet e aí eu falo, olha, eu sou especialista em bicicleta. Em bicicleta, gente. Eu vou ensinar você hoje. Eu tenho técnicas maravilhosas. Né? Do mesmo jeito que alguém vai ensinar você sobre finanças. E aí a pessoa tá ferrada financeiramente. Tá falido. Do mesmo jeito que alguém vai lá e vai falar sobre educação. Eu vou falar sobre respeito. Mas as pessoas se pegam dentro de casa. Se batem, se ofendem. Né? Então, assim, o discurso não pode ser diferente da fala. A grande questão é, a Cora Carolina fala isso, feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Então, o que me torna uma autoridade em ser uma especialista em comportamento é que eu não venho aqui falar pra você que quem tem carinho tem força. Eu não venho só falar. Eu vivo isso. Eu tenho esta habilidade. Você entendeu? Eu tenho a habilidade da comunicação, da conversa, da autoridade, de estabelecer bons acordos, né? De conseguir ver se eu fui claro o suficiente para que 4 crianças entendam um mesmo comando. E crianças diferentes, né? Porque diferentes, o pessoal pensa que de lugares diferentes, de pais diferentes, de mãe diferente, misericórdia, que diferença, viu, gata? E que diferença. Então, como é que a gente faz para entender tudo isso? E detalhe, qual é a sua integridade moral de fazer essas crianças entenderem sem invalidar a outra autoridade? A outra autoridade. A outra mãe, o outro pai. Você entende? Sim. Você tem que ter uma integridade moral muito grande. Não tem que escolher. Eu tenho que dizer que quando você estiver aqui, as regras são daqui. Quando você estiver lá, eu não tenho poder sobre lá. Aí eu não sou uma autoridade. Aí você conversa com a autoridade de lá. O que é, assim, engraçado, né, cara? Que as pessoas, elas acabam comparando, né? Comparando não, jogando a culpa no outro. Como as mães muitas fazem assim, a culpa é sempre da avó. Ai, meu filho não obedece, meu filho não faz isso, não faz aquilo. É a minha mãe que estraga. É a avó. Ou às vezes fala assim, ó, eu nem posso corrigir porque é a sogra, né? Então fica naquele jogo. E o exemplo que eu sempre dou é assim, a minha filha, quando ela era pequena, ela comia na cama da vovó uma bandeja de danoninho. E nem por isso ela sabia que em casa ela poderia comer em cima da cama. Não, a regra em casa não se come na cama, se come com a família. Em casa não se come uma bandeja de danoninho de uma vez, vai comer um quando for permitido. E nem por isso ela se frustrava ou ela achava que podia fazer o que queria, fazer birra. Então, a criança tem que entender que a regra da casa da vovó é da vovó e a regra da mamãe é da mamãe. E aí tá tudo bem. Ou seja, se posicionar cada um. Porque, na verdade, esse é o grande X da questão, né? A gente precisa flexibilizar, entendeu? Não, quando você tá na casa da vovó, aí as regras da vovó. Aqui em casa, as regras da mamãe e do papai. E tá tudo bem. Né? E tem que deixar claras essas regras, entendeu, Juliana? Porque o grande problema é que eu quero que a criança tenha um comportamento ao qual eu não a ensinei. Você entende? E aí, reclama. Mas não faz. Mas você falou pra ela como tem que fazer? Então, assim, primeiro, é a história do Pix. Se você não tem dinheiro e alguém te pedir dinheiro, por mais bom coração que você tem, você não vai ter pra dar. Educação é igual. Se você não é educado, você não educa. Sim. Se você não tem limite, você não consegue pôr limite no seu filho. Você entende? Se você não tem educação, você não vai educar. Não pode falar o que for, você não vai educar. Então, assim, eu tenho dó dessas crianças pelo fato de que simplesmente elas se sentem perdidas, né? Num mando de comando. E detalhe, existem mães, por exemplo, que terceirizam demais, ficam muito pouco com as crianças e aí deixam na casa do amiguinho, na casa da prima, na casa da avó, na casa da tia. O que acontece com essas crianças? Não tem parâmetro, não tem regra, porque não tem rotina, entendeu? É a rotina que faz a criança aprender o que pode, o que não pode, o que é horário, o que não é. Não tem rotina pra comer, não tem rotina pra dormir, não tem nada. Faz o que quer, né?
Aí o problema é a vovó que a deixou, vovó, a madrinha. Porque a culpa é minha, o filho é meu, então a culpa é minha. Se a culpa é minha, põe quem quiser. Então é na avó, é na escola, é no pai. Você não sabe o pai? É o pai, gente, é o pai. Sempre tem que ter um culpado. Tem que ter, entendeu? Só e não nunca assume sou eu, a culpa. Né? Nunca sou eu que estou indisponível, nunca sou eu que emocionalmente eu não estou apta a cuidar de alguém. E tá tudo bem você não tá, você entendeu? O problema é, abra mão então. Deixa alguém fazer este papel. Reconheça, né? Agora não é o meu momento para isso. Mas é criança que faz birra. Adulto tem o mesmo comportamento de criança. Eu não abro mão. Eu não sei o que é amor. Eu não sei o que é dedicação. Porque a hora que eu souber o que é amor, aí eu falo, poxa, por amor eu vou abrir mão dos meus filhos, porque hoje eu não consigo. Eu vou procurar tratamento, eu vou evoluir, eu vou amadurecer. Eu vou fazer por onde para que eu possa me tornar uma mãe. Você entende? Sim. Agora, se eu olho para os meus filhos, eu só vejo o quê? Cifrão, né? O dinheiro que a pensão, que o pai paga de pensão, né? Eu viajo e não levo, entendeu? Eu gasto dinheiro comigo. Eu não quero saber dessas crianças. Gente, libera essas crianças para que elas tenham o mínimo de condição de estar num ambiente onde vai proporcionar para elas o mínimo para desenvolvimento. Porque você sabe o que acontece com o índice dessas crianças, Juliana, que crescem em um lar extremamente desestruturado, que não tem regra, que não tem limite, que não sabe a diferença entre pode e não pode. Tem um filme que é Meu Nome Não é Johnny, e que quando ele vai ser interrogado, né, que ele vira um traficante e tal, ele simplesmente vira e fala, na minha vida, eu nunca soube o que era certo e o que era errado. As coisas foram acontecendo. Você entendeu? Então, assim, é importante ter regra, é muito importante, porque o resultado dessa criança que não tem regra, que não tem amor, que não tem carinho, que não tem atenção, que não tem cuidado, que não tem limite, é os 2 Cs, caixão ou cadeia. Não tem outra coisa. É pesado, mas é real. É real. É pesado, é real e é real de quem já trabalhou em presídio, masculino e feminino, Fundação Casa, na educação, no esporte. Você entende? Então eu estou dizendo algo que é exatamente comum, que acontece. Porque a criança, ela implora limite, né? A criança, quando ela começa com algumas atitudes agressivas, algumas atitudes de birra, na verdade, ela não está sendo sem educação ali. Ela está pedindo assim, pelo amor de Deus, alguém olha para mim. E os adultos que estão próximos, Juliana, eu sempre falo isso, né? Eu dou treinamento, por exemplo, para clínicas que atendem crianças de neuroreabilitação, e eu falo isso para as ATs, né? Que elas têm a responsabilidade de olhar para a criança, necessidade da criança. Alguém tem que proteger a criança. Sim. Porque ela não tem recurso interno para isso. E os abusos vão sendo crescentes. Alguém tem que dar um basta. Alguém tem que chegar e falar, escuta, não interessa que você é a mãe, ou não interessa que você é o pai, interessa que a criança tem direito. E você está infringindo o direito, as regras, você entendeu? Sim. E aí, passa de todos os limites. Então, é imprescindível que os adultos que estejam do lado, alguém tem que levantar a bandeira da criança, né? E muitas vezes, alguns profissionais falam, mas você está do lado de quem? Do pai e da mãe? Eu falo, da criança. Quem está olhando para a criança? Ninguém olha para a criança, esquece da criança. Né? Porque eles estão brigando ali, se engalfinhando, concorda? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Para eu cuidar de uma criança, eu preciso ser adulto. Sim. E se eu não amadurecer, e ser adulto não tem nada a ver com idade, tem a ver com maturidade. E maturidade, Juliana, é escolha. Sim. Entende? Eu tenho muita criança de 40, 50, 60 anos. Que não cresce, né? Não amadurece. Né? E aí quer cobrar de uma criança de 3, 4, 5 anos algo que nem ela com 40 consegue ainda entender o que ela sente. E é engraçado, porque aí você fala assim, quais são os sinais que a criança dá? Só agressividade? Não. É agressividade, ela fica doente. Tem criança que está com depressão infantil. É triste, né? A gente pensar que triste, uma criança que não teria que ter preocupação com nada, que não tem problema, a criança ela não tem problema, é a gente que cria problemas para ela não tem. Porque você ter uma prova, você ter uma briguinha com o amiguinho na escola não é um problema. São situações do cotidiano. Mas a sua mãe não te alimentar, a sua mãe não te dar banho, a sua mãe só se referir ao seu pai com palavras pejorativas. Você a sua cria mãe um problema fazer para a criança. Escolher entre um e outro. Aí você está criando problema. Aí você está mexendo na mentalidade. O que acontece com essa criança? Além dela se tornar agressiva, além dela
ter problema físico, que aí começam as doenças, ela passa a não desenvolver, ela não aprende. Sim. Ela tem problema de socialização. Muitas crianças passam da idade e continuam fazendo xixi na cama. Muitas crianças não conseguem largar paninho de transição, chupeta. É o apego, né? Eu tenho que me apegar a algo porque eu não tenho ninguém para me acolher. É a segurança que eu tenho. Se os marmanjos que estão do meu lado não estão me acolhendo, quem que vai me acolher? Verdade, a chupeta, o paninho? E é mais embaixo ainda, porque quem deveria me proteger ameaça a minha existência. Sim. Você tem noção do que acontece na cabeça dessas crianças? Do medo, do pavor e do que elas vão passar futuramente quando eles crescerem? E eu fico imagina lá dentro, crescer, né? Se a gente quando tá naquela ansiedade para receber uma notícia ou para alguma coisa, a gente fica naquela coisa assim, né? Eu falo que tem uma coisa aqui. Imagina essa criança no meio de tudo isso, tentando achar o culpado. Aqui. Imagina aqui. É desesperador. E é desesperador porque a criança não entende a questão. Ela não consegue anular o sentimento que ela tem pelo pai e pela mãe. Ela anula o sentimento que ela tem por ela. Ela se culpa. É porque ela acha que todo problema é ela, né? Mas o principalmente quando a mãe também dá a entender isso. Quando os pais dão a entender isso. Né? Então, assim, muitas crianças pedem socorro. Sabe? E a gente precisa parar com essa questão de anular os pais, anular o pai, não deixar o pai ir no pediatra, não deixar o pai participar de coisas escolares. O pai é mal recebido, o pai quer saber do desenvolvimento do filho, ele precisa acionar um advogado para que a instituição possa atendê-lo. Gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Você entende? A gente precisa acolher os pais do mesmo jeito que a gente faz com as mães. Sim. Tá? E em um relacionamento a gente tem que olhar para quem? Para a criança. Porque é ela que precisa de um adulto. Sim. E afinal, ela não pediu pra estar aqui, né? Ela não pediu. Então, pelo amor de Deus, socorram essas crianças. Elas não pediram pra estar aqui. Então, o adulto, ele tem que ter essa maturidade. Querendo ou não querendo, ele tem que crescer, porque ele precisa desenvolver. Até porque essa criança que a gente tá criando, criança, ser humano ou um monstro, que eu sempre falo, é um bicho ou é ser humano? É o ser humano que vai cuidar da gente lá na frente. É que, na verdade, Ju, a gente nasce humano. Humano é espécie, né? Ser humano, ser é formação, tá? Então, se eu não me torno humano, se eu não tenho a humanização, que entra o quê? A socialização, o saber dividir, o limite, até onde vai o meu espaço, onde começa o outro. O vivência. Eu sou só espécie. Eu sou só espécie humana. Eu não sou um ser. Eu não tenho uma formação. Não teve um desenvolvimento. Exato. E a gente tem muita capacidade de desenvolver tudo. A cada ano que a gente passa, você vê quantas coisas que a gente pode desenvolver. Porque às vezes a gente fica só no físico, intelectual. Não. Tem muita coisa para desenvolver. E às vezes a gente vai punindo esse ser humano, que é esse piquititico, vai punindo, só que é esse que a gente está punindo agora na infância, esse toquinho, que é o que vai estar lá na frente cuidando de nós. Exatamente. Sendo o nosso presidente, sendo o nosso médico, sendo nosso motorista, sei lá o quê, e que estrutura que essa criança que vai virar esse ser humano vai ter. Pois é. Por isso que a gente precisa dar acolhimento, a gente precisa dar condição para que eles se desenvolvam. Sabe? Então, assim, e criança não tem recurso interno. Criança precisa de adulto para defender, criança precisa de adulto para direcionar, criança precisa de adulto, gente. Concorda? Sim. Senão, eles nasciam na maternidade e iam para casa, né? Andando e tudo mais. O exemplo que eu sempre dou. O cachorrinho, ele nasce em poucas horas, ele sai andar. Ele sai à procura do alimento, da água, não sei nem se ele vai encontrar, mas ele sai. O humano, não. Ele vai depender de alguém, seja um pai, uma mãe, um médico, uma enfermeira, um louco que encontrar pelo caminho, mas ele depende de alguém. E que ele encontre alguém sensato para conseguir conduzi-lo. Sim. Né? Então, o desenvolvimento realmente do ser humano depende da gente. Então, a culpa é sua, não é do outro, não é da avó. Eu não gosto de... a gente fala, né? A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, mas eu gosto de falar muito de responsabilidade, sabe, Ju? Eu acho que a partir do momento, eu falo, o livre-arbítrio acaba quando você decide ser mãe. Aí, pra mim, não tem outra opção. Sem ser sinônimo de acolhimento, de doação, de uma série de coisas. E eu tô falando porque eu eduquei as minhas duas filhas praticamente sozinha. Né? Então, assim, eu separei, uma filha tinha 1 ano e 10 meses e a outra tinha 6 meses. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei a exigência, mas eu sei também que é possível. Sim, você sabe? fez acontecer. Exato, mas eu tive vontade. Eu fui, eu busquei,
Não ficou esperando e achando o culpado. A culpa é do pai, a culpa é da avó, né? A culpa é do fulano que não fez. E falo mais ainda, exige uma integridade moral muito grande para a gente não fazer o movimento de excluir o outro, de excluir esse pai. Sim, independente do motivo dele não Exato. estar presente, mas então, você... eu não tirei o direito das minhas filhas de ter um pai. Independente se para mim era bom ou ruim, é delas, elas vão ter que aprender e vão ter que aprender a lidar com os pais que elas têm. Entende? Então, a minha integridade moral também é grande. Porque como mulher, se a gente tá no ego, a gente faz esse movimento. Sim. A gente anula o outro. A gente pega o filho como barganha. Você entendeu? De sofrimento, do que quer que seja. A gente usa as crianças. Como um fardo, né? E não é um fardo. Exato. Misericórdia, cara. Liberem essas crianças, sabe? Para que elas possam amar pai e mãe. Para que elas possam ter uma chance de ter um futuro, né? Um futuro do quê? De harmonia, de sucesso, de crescimento. Eu costumo falar, quem tem carinho tem força. Você entende? Ah, você não sabe o poder de um tapa. Eu falo, gente, você não sabe a força de um abraço. Você não tá entendendo. Sim. Né? Então, é essa questão que a gente tem que ser cada vez mais sinônimo de amor, de carinho, Acolher. de acolhimento. É acolher. Independente. A criança, ela tem que saber que por pior cagada que ela faça, né? Ela tem para onde voltar. É que a gente tem que normalizar o erro, Ju. A gente não dá o direito da criança errar. Errar. Ela tem que só acertar. Tem que só tirar 10. Mas o adulto também. É onde o adulto tem humildade para chegar pro filho e falar, desculpa, eu errei. Quem que consegue chegar no topo sem ter errado? Ninguém acerta da primeira vez. E errar faz parte da nossa condição humana. Aí você acha o erro. Isso, você acha uma forma que não deu certo de chegar lá, mas você acha outra forma. Você que a questão, o problema não está no erro. Eu sempre falo isso. Errar é humano. Corrigir é divino. O problema não é errar, é a reparação. Sim. É como é que você repara o seu erro. E muitas vezes a gente não sabe ensinar as crianças a reparar o erro. E aí a gente quer... A gente cobra a perfeição. Cobra a gente anula a criança. A gente manda e nem a gente é perfeito. E nem a gente é perfeito. Ninguém, gente. Todo mundo vai errar e todo mundo está aprendendo. Só de reconhecer o erro já é um passo. Mas isso faz parte da nossa humildade de dizer, nós fazemos parte da espécie humana, como ser humano em formação. Eu vou sempre errar, acertar, eu vou ter que me redimir, eu vou ter que pedir desculpa, eu vou ter que ter posicionamento, eu vou ter que ter firmeza, eu vou desenvolver a minha identidade, a minha autoridade. Só aí eu consigo realmente edificar um núcleo familiar, aí eu consigo dar suporte e recurso para essas crianças crescerem de forma saudável, né? Sim. Cá, para a gente finalizar, quer deixar uma mensagem, uma dica para as mamães e para os papais? Eu acho que, primeiro, eu falaria para que não desistam dos seus filhos. Se você hoje é pai e briga pelo seu filho, ou se você é mãe e briga... Enfim, não desistam dos filhos e entenda que se dar bem com o pai ou a mãe do seu filho, vocês podem não ter mais uma relação de confiança por N motivos, mas não abram mão de uma relação de respeito, né? Sim. Porque ela é fundamental na formação do ser que deveria ser o amor de vocês, que é o amor de vocês, que é a responsabilidade de vocês, e que é filho, e que tudo que a gente faz com amor fica leve. Né? Com certeza. Então, tirar esse fardo, tirar esse peso, sabe? E poder viver essa maternidade, essa paternidade de forma amorosa, carinhosa e produtiva, né? O amor sempre vence, né? Sempre. O amor sempre supera, ele ressignifica. O ódio não, o ódio ele só fica ali corroendo. E assim, as crianças não precisam nascer da gente pra gente amar. Não. Você entende? O ser humano... Lembra, eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor... muito amor, eu vou dar amor, entendeu? Eu tenho 4 filhos e não faço diferença nenhuma entre eles. Quer adotar mais? Né? Posso falar por mim? Facilmente. Legal. Gente, valeu, Cá, pela sua presença. Foi muito legal. Espero tê-la de volta para a gente bater outros papos. Opa. Acredito que para muita gente, sim, foi bastante aprendizado, bastante... Coisas que às vezes a pessoa não para pensar, né? Não vê o outro lado. Então, acho que valeu a pena mesmo. Muito obrigada pela sua presença, dedicar esse tempo a nós. E seja sempre bem-vinda à nossa casa. Gratidão, Ju, pela oportunidade. E eu fico à disposição para uma próxima.
E não podíamos deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que o tio Ricardo tinha pedido para eu agradecer no começo. Tio Ricardo, hoje você ficou muito quieto, tio Ricardo. Por quê? Não faz parte da minha rotina essa conversa. Não, você não faz parte da educação das suas filhas? Eu já fiquei nervoso que eu tive um problema técnico aqui que já me tirou a minha paz já. Mas tudo é resolvido, tio Ricardo. Não há nada que a gente não consiga fazer. Respira. Faça o que precisa ser feito, sempre. Gostaria de agradecer KIC Joias, Badelli Balas de Coco, Adrilu Semijoias e Acessórios, Tabata Galante, Marketing Digital, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Digital IU, você no digital, Dissante Semijoias, Pinava, Maria Bonita, Arco-Íris Kids, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Café e Carinho, SegSan Energia Solar, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Eterna gratidão a todos vocês que estão com a gente e obrigado por mais um vídeo. Valeu, pessoal!